Voltei. Hey guys, what's up? Eu sou Jorge Moreira, talvez vocês me conheçam, talvez não. No ano passado eu comecei esse canal falando sobre livros, sobre as coisas que eu gostava, mas aconteceu tanta coisa esse ano que eu não estava mais conseguindo conciliar tudo. E aí que agora eu estou tentando de novo, mas eu venho pensando nesse ano em falar mais sobre as coisas que eu já venho falando no Instagram. Eu venho respondendo as pessoas. Eu sou teacher, então eu sou English teacher, EFL teacher. E eu venho conversando bastante com os meus seguidores, com os meus alunos, com todo mundo sobre as coisas que eu... as perguntas que eu recebo, etc. E isso já estava ficando inviável de falar no Instagram, então resolvi começar a falar sobre essas coisas aqui no canal. E aí eu pensei em inverter as coisas, falar sobre livros no Instagram às vezes e aqui sobre inglês, sobre dúvidas do processo de aprendizado de inglês e do espanhol, que eu estou tentando novamente pela 1000ª vez finalizar esse negócio. Então, hoje eu estou aqui, na verdade, para responder algumas perguntas que eu tentei fazer para o IGTV, mas não deram certo essa semana. Eu selecionei 2 das perguntas que eu recebi no Instagram. Na verdade, eu acho que eu vou conseguir falar sobre uma terceira também, mas vamos ver aqui. A primeira pergunta foi: falar inglês faz mesmo tanta diferença no mercado de trabalho? Faz. Então, eu recebi essa pergunta recebo várias vezes, na verdade, principalmente de adolescentes e crianças. Eu acho engraçado porque quem é adulto nem pergunta essas coisas, porque já sabe que sim. Mas criança e adolescente, às vezes eles não têm nem vontade de estudar e vão porque os pais querem, etc. Eles têm bastante essa dúvida. E sim, faz. Eu recebi uma outra pergunta sobre como eu virei teacher, mas eu acho que eu vou tentar falar disso mais pra frente. Mas, para quem ainda não me conhece, a minha primeira formação é em comércio exterior. Então, hoje eu sou professora de inglês, estudo letras, tenho certificado de Cambridge, mas a minha primeira formação foi em comércio exterior e eu trabalhei quase 2 anos na área. Aí eu surtei, não quis mais. Estou aqui, hoje dou aulas de inglês em instituto de idioma e aulas particulares também. E fez uma baita diferença do caramba quando eu tava no mercado de trabalho em Comex, o fato de eu ter inglês. Então, com cerca de, acho que 1 ano e meio, eu recebi uma promoção. Eu trabalhei na área que eu achava que eu queria trabalhar dentro do Comex e eu não comecei assim. Eu comecei no operacional, fazendo importação fashion, que me falavam que era o mais difícil na faculdade. E eu era meio louca e pensei, vou começar pelo mais difícil porque depois o negócio melhora. Fiz isso, entrei no desembaraço, no DA, que é uma área que o povo nem quer saber, sabe? Às vezes você fala DA, pra quem fez Comex, o pessoal já torce o nariz, porque ninguém quer trabalhar com DA. E foi a primeira vaga que eu achei, foi a primeira entrevista que eu fiz, então eu fui trabalhar em uma transnacional, assim, super forte nesse setor de DA, de importação, etc. Eu terminei a faculdade em dezembro de 2016 e fui contratada em janeiro de 2017. E eu não tinha cato, eu não tinha, assim, nada que os meus amigos que se formaram antes, eles, estavam tentando fazer. Eu pensei, cara, eu não vou conseguir trabalhar. E eu passei na primeira entrevista. Fui para a área operacional, comecei como auxiliar de desembaraço. Então, eu fazia faturamento, eu cuidava dessas coisas assim, via ali todo o processo, de quando a carga chega. Falei pra vocês que eu trabalhava com o setor fashion, então
todas aquelas grifes ali que vocês viram naquele vídeo que viralizou em 2018 do quanto custa o outfit, eu trabalhava para a maioria delas. Na verdade, o meu cliente ali eram umas 3 marcas, depois 4, 5, né? Esses eram a cartela de clientes com quem eu lidava. Mas eu sempre era emprestada ali, porque o povo gostava do meu serviço, então os meus gerentes me jogavam de um lado para outro. Fiz a maioria daquelas marcas que estão lá no vídeo. E enfim, eu comecei assim, aí eu entendia como funcionava a operação. E aí, depois de um ano, eu já tava de saco cheio, porque eu não gostava. Então, eu pensei em dar aulas de inglês e tudo mais, em voltar a dar aulas de inglês, porque eu já tinha dado aulas de inglês há muito tempo. Minha gerente gostava do meu trabalho e ela confiava no meu inglês, me ofereceu uma promoção onde eu era... Como que eu posso explicar? Help Desk. Mas quando a gente fala Help Desk, não é tipo da informática nesse sentido. Eu trabalhava como se eu fosse o cliente na empresa, né? Aqueles que eram os meus clientes mesmo, e mais uma outra. Eles têm o pessoal de compras, mas o pessoal de compras geralmente não entende do processo ali de importação. Então, o meu trabalho era como se eu fosse o cliente dentro da empresa. Então, eu tinha que fazer o contato com o operacional do DA, que era onde eu trabalhava, com o operacional que estava na Suíça, que estava na Itália, às vezes eu falava com alguém dos Estados Unidos, da Alemanha, com o comprador aqui, com o exportador, eu era a ponte ali entre todo mundo e traduzia também, né? Às vezes eu falo que é catálogo para exemplificar, mas não é catálogo, é um master file que o povo do DA usava para fazer os registros de DI, acho que hoje é do I, acho que mudou o nome hoje. Mas a DI, que era a declaração de importação, e quando você faz importação, você tem que dar toda a descrição da mercadoria e tudo mais, e eu fazia essa tradução. Então, assim, eu só consegui essa vaga porque eu tinha o inglês. E teve gente que ficou muito louca comigo, porque eu tinha, sei lá, 1 ano e meio, acho que pouco menos de 1 ano e meio na empresa, e me deram uma promoção. Mas você não conseguiria fazer isso sem o inglês. Então, assim, sabe, é lógico que, tipo, nossa, eu tinha o conhecimento operacional, isso fez uma baita diferença. E tem gente que em Comex torce o nariz, mas eu falo assim, cara, se você tem o conhecimento operacional, a sua visão já é outra. Mas não daria pra fazer isso sem inglês. E aí a outra pergunta também que eu recebi, falar inglês é mais importante do que fazer faculdade? Se você me perguntasse se são uns 2 anos antes de eu fazer a faculdade, eu acharia um absurdo, mas hoje eu acho que é verdade, porque dependendo do cargo, dependendo de qual é o seu plano de carreira, porque na verdade você tem que saber o que você quer fazer da sua vida, e aí sabendo o que você quer fazer da sua vida, você vai riscando ali planos para chegar nesse lugar. Mas se eu não tivesse opção, ou se eu não tivesse condições, hoje eu ia priorizar o inglês sim. Porque, por exemplo, dando aulas de inglês, tem muita gente que não é formada em inglês e dá aulas de inglês. E em Comex também, tinha muita gente que não era formada em Comex e trabalhava com Comex. E assim, a maioria dessas pessoas que se destacavam, elas tinham inglês. Então, sabe, pela minha experiência própria e de ver as outras pessoas, hoje eu acredito que sim. E eu recebi mais uma pergunta que eu vou tentar responder agora. Como deixar o inglês notável no mercado de trabalho? Eu acho essa bem difícil, a mais difícil de todas, porque eu nunca, né, eu falei um pouco da minha experiência agora, mas eu nunca procurei ser, tipo, a pessoa que fica mostrando que sabe inglês o tempo todo. Então, as minhas primeiras funções, eu não precisava de inglês. Mas aí, por exemplo, a minha analista sênior direta, ou às vezes o gerente, a gerência, elas tinham dúvida, me perguntavam, eu ia lá, respondia, ajudava o povo do operacional, e foi basicamente isso que eu fiz. Então, eu acho que tem várias táticas, né? Tem gente que se acha melhor porque sabe inglês, e também não é por aí.
eu sempre busquei não ter esse tipo de posicionamento. E o que eu fazia era isso, eu ajudava. Às vezes eu olhava assim e pensava, tipo, eu não tô recebendo nenhum crédito por isso, eu só tô ajudando, não é minha função, pronto. Mas o louco é que as pessoas olhavam, mesmo sem eu saber. Então, uma vez, a minha gerente falou assim, eu conheço o seu inglês, ele é sensacional. E eu olhei pra cara dela, tipo, como que essa mulher conhece meu inglês? Então, sabe, meio que eu construí ali uma coisa que eu, na hora, nem sabia o que eu tava fazendo. E isso deixou o meu inglês notável lá, tanto em Comex, com as pessoas ali que conviviam. Às vezes, quando eu atendia um telefonema fazendo favor, que a pessoa tava, tipo, almoçando, e eu atendia o telefone, atendia a ligação internacional e falava com segurança, e, tipo, todo mundo parava, assim, e olhava. E, tipo, vida que segue, entendeu? Fazia um negócio de boa, nem grilava. E foi isso. Eu não sei, assim... Talvez depois, mais pra frente, eu tente falar mais algumas formas de fazer isso. Mas o que aconteceu comigo foi bem isso. E eu vou parar por aqui, porque eu tenho que fazer uns negócios. Mas ainda tem mais perguntas pra responder, mais coisas. E eu quero falar sobre inglês, eu quero falar sobre espanhol, eu quero falar sobre tantas coisas. Então, futuramente, nós voltamos a nos ver aqui no canal. Beijo, tchau!